E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, é de costume acreditar que todas as espécies nos apresentadas no reboot têm uma biologia completamente diferente em comparação às suas contrapartes originais, já que o universo do reboot tem uma física diferente em comparação ao universo Prime. E assim tem vários exemplos de espécies com biologia diferente em comparação às suas versões originais, como por exemplo os leptoperrâneos, que no clássico eles são insetos gigantes com 4 olhos, e no reboot são seres humanoides com aspectos de insetos. E os exemplos vão seguindo, só que por incrível que pareça, há espécies que aparentam ter a mesma biologia das suas versões originais. E é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As espécies nos apresentadas no reboot que aparentam ter a mesma biologia das suas versões originais. Só que antes eu tenho que deixar algumas coisas aqui claras. A primeira é que nesse vídeo só será considerado o que foi mostrado por esses alienígenas até o ponto que o vídeo está sendo postado, seja confirmado pelos diretores ou mostrado em tela. Portanto, se por um acaso no futuro o reboot tiver uma continuação e esses alienígenas mostrarem mais coisas que os alienígenas originais não podem fazer, aí eles não vão ter a mesma biologia, mas até lá a gente vai considerar o que a gente tem. E também eu quero deixar claro que mesmo que no ponto atual do vídeo esses alienígenas tenham uma biologia diferente, eles demonstram serem iguais às suas versões originais, mesmo tendo a biologia diferente. Eu posso usar de exemplo os nanochips da dimensão 23. Como confirmado por Derek J. White, na dimensão 23, os nanochips eles evoluíram para uma espécie sapiente, na qual se chamam nanomites e tem sua própria colônia na galáxia. E eles praticamente se tornaram um nanomech, só que claro, não é híbrido de humano e nanochip, eles só são nanochips parecidos com nanomech. Então basicamente os nanochips da dimensão 23 têm uma biologia diferente dos nanochips do Verso Prime, mas ainda assim eles permanecem tendo os mesmos poderes e fraquezas das suas versões originais, mesmo tendo aí essa diferença biológica. Então esse seria o mesmo caso das espécies que serão mencionadas nesse vídeo, caso eles realmente tenham uma biologia diferente das suas versões originais. Outra coisa que eu tenho que deixar aqui clara é que algumas espécies que são semelhantes não serão contadas por terem diferenças sutis. Bons exemplos são os pironitas e os petrosapiens. Os pironitas do reboot eles demonstraram em Ben 10 Mundos Alienígenas que todos eles são amarelos, mas no clássico existem pironitas de cores variadas, como confirmado por Derek J. White, tendo pironitas azuis, brancos, laranjas e vermelhos. Os Petrosapiens do reboot não se chamam Petrosapiens, e sim Subsapiens. Esses são os Petrosapiens e esses são os Subsapiens. Ou seja, o diamante que a gente vê o Ben se transformando, na verdade são um Subsapien e não um Petrosapien. E por mais que o Duncan confirmou que os Subsapiens e os Anthrosapiens existem no clássico, ainda assim dá pra ver que a biologia é diferente, não só porque eles são chamados diferentes, mas pelos poderes. Os Petrosapiens, que na verdade são Subsapiens do reboot, eles têm poderes mais ligados ao Homem de Gelo da Marvel, enquanto os Petrosapiens do clássico não, o que faz que a gente não conte eles nesse vídeo por causa dessa diferença de biologia. Outra coisa também que eu tenho que deixar claro é que não serão mencionadas espécies que nem sequer apareceram em tela. Bons exemplos são os Cascans. Os Cascans são confirmados a existirem no universo Prime pelo Duncan Royal, mas a gente nunca viu eles aparecendo em tela para ter uma ciência se eles têm ou não diferenças em comparação às versões do reboot. Portanto, eles não serão contados. E também não serão contadas espécies que apareceram em tela, mas não fizeram nada, como os Ichperambuloides, na qual apareceram como um cameo no filme Ben 10 versus o Universo, mas não fizeram absolutamente nada, só apareceram para fazer um cameo mesmo. Então, deixado isso claro, bora começar com o vídeo. Primeiramente, os Tetramendes. No clássico, os Tetramendes são uma raça guerreira que, para sobreviver ao ambiente hostil de Coros, seu planeta natal, eles tiveram que desenvolver membros extras para lutar contra seus diversos predadores naturais. E também, as fêmeas Tetramendes são mais fortes que os machos, e elas também são maiores do que os próprios, como nos confirmado na série e em vários pop-ups. No reboot, essa ideia segue sendo a mesma, como nos revelado nos curtas Mundos Alienígenas. Os Tetramendes do reboot também tiveram que evoluir no ambiente hostil do seu planeta natal para lutar contra seus predadores naturais.
As fêmeas também são mais fortes que os machos, além, é claro, de serem mais altas. Eles também seguem tendo as mesmas fraquezas em ambas as séries. São vulneráveis à eletricidade e eles têm reflexos limitados. Uma diferença entre ambos é a cultura, onde no clássico eles são mais avançados em tecnologia e riqueza, enquanto no reboot as fêmeas é que comandam e eles não são tão ricos em comparação à versão original, mas isso é uma diferença de cultura e não de biologia. Os próximos são os arburianos parorotas. Esse vai ser mais polêmico, mas porém ele segue sendo o mesmo. No clássico, os arburianos parorotas têm uma força aprimorada, tendo capacidade de se transformar em esfera e tendo uma grande velocidade ainda na forma de esfera. No reboot, isso segue sendo o mesmo, assim como as fraquezas. Ambos são vulneráveis à eletricidade, ambos têm dificuldade em se locomover em lugares apertados e ambos também podem ser parados por atmosferas que podem parar eles nas suas formas de esfera, seja grudenta ou que afunda, como por exemplo areias de praias. Uma diferença entre ambos é que no reboot, Arbúria, que é o planeta natal dos arburianos parorotas, não foi destruída pelo grande carrapato, mas de novo, isso não é uma diferença biológica, e sim uma diferença de questão de destino mesmo. Os próximos são os prisioneiros do Nulificador. No filme Ben 10 versus o Universo, o Ben ele é mandado para o Nulificador pelos Incursianos, e lá ele se encontrou com alguns prisioneiros esses que são de novas espécies nunca apresentadas no reboot. No caso, Ectonoritas opticoides, Loboans, Piscis-volans e por fim, Vulpimancers. E esses prisioneiros, pelo que eles demonstraram, eles não têm nenhuma diferença em comparação às suas versões originais, tirando os opticoides que têm o olho no peito normalmente, algo que só estava presente no clássico, mas por causa das alterações dos sapiens celestiais, a partir da supremacia alienígena, o olho do peito não é algo que já está normalmente do peito, é só algo que os opticoides geram quando eles querem, e os ectonoritas, que eles aparentam no reboot terem essa capa protetora como algo biológico, enquanto no clássico eles aparentavam usar aquilo só como uma roupa e não como algo biológico, como pele e tal. Eu queria destacar também os Piscis-volans, na qual através da Gwen 10 a gente pode ver pela primeira vez uma Piscis-volan fêmea, e como podemos ver, os Piscis-volans fêmeas do reboot, eles lembram de certa forma os Piscis-volans machos, algo bem parecido com o que o Dwayne McDuff tinha dito lá na época de supremacia alienígena, que os Piscis-volans fêmeas se assemelham aos machos. O próximo é o Gosma. Por um curto período de tempo, ainda no mesmo filme, nós podemos ver o Ben fazendo um código de acesso temporário à nova transformação do Omnitrix, e assim ele tem acesso temporário ao Gosma. E como nós podemos ver na sua curta aparição do filme, polimorfos do reboot não aparentam ter diferença em comparação aos polimorfos do clássico. Eles têm a mesma aparência e os mesmos poderes. A única, entre aspas, diferença entre ambos é que o Gosma do reboot conseguiu ser puxado pelo seu OVNI, enquanto o do clássico nunca fez isso. Mas o OVNI, para quem não sabe, não é algo biológico da espécie. Acontece que esses OVNIs que o Gosma tem, na verdade, é algo criado do Omnitrix, pois os galvanianos criaram esses OVNIs para os polimorfos poderem sair do seu planeta natal, pois a gravidade do planeta natal deles é diferente de vários planetas, o que faz com que quando eles saem do seu planeta natal, eles virem basicamente uma poça de gosma, que nem é o gosma quando ele está sem o seu OVNI. Aí então o OVNI é para que eles consigam ficar de boa como se eles estivessem na gravidade dos seus planetas natais. E a gente pode dar a explicação que talvez o Azimuth tenha colocado essa função no OVNI do Omnitrix, diferente do Azimuth clássico. E por fim, temos os dois alienígenas usados pelo Ben 10.000 em Ben 10.010, no caso o Macaco-Aranha e o Chocante. Eles não foram vistos por muito tempo em tela no especial, mas pelo que eles nos demonstraram em tela, já dá para ter uma pequena noção dos seus poderes. Eles não aparentam ser muito diferentes em comparação às suas versões originais, apesar deles não terem demonstrado alguns poderes, como por exemplo a multiplicação do Chocante, mas ainda assim eles não aparentam ter diferença, eles têm as mesmas aparências e os mesmos poderes. A única diferença é que o Macaco-Aranha teve cãibra, mas isso não é culpa do alienígena, e sim do estado físico do Ben 10.000 fez com que ele tenha cãibra enquanto estava transformado no alien. Então com certeza se ele fosse usado por um Ben jovem que esteja num bom estado físico, o Macaco-Aranha não estaria com cãibra.
E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, se inscrevam no canal. Valeus e fui!